Elas acham que estão escolhendo, mas na verdade elas estão sendo completamente manipuladas para ir para o caminho que é melhor para aquele profissional. É investimento. O custo é berço, é carrinho, enxoval, é um monte de roupa que às vezes o bebê cresce e você nem usa. Isso é gasto. Equipe é investimento. A gente é chamada de destruidora de sonhos. Você tem noção de como é difícil? Hoje, aqui no Rio, as gestantes têm lei garantindo esse direito para elas. Hello, mamães! Mais um episódio. E a gente, como sempre, muito feliz, recebendo convidados super especiais. Todo episódio a gente fala que é especial, mas, gente, por que é? Todo episódio é especial pra gente. São pessoas queridas que, às vezes, correria. Vocês vão entender hoje também que elas estão aqui assim, ó. Vamos, não vamos. Então, que abrem as agendas pra gente. A gente sabe que é complicado, principalmente os profissionais que a gente traz também, que tem muita gente da saúde. E aí a gente sempre agradece, porque realmente, gente, sério, a gente imagina como é que é a agenda louca de vocês. E a gente, assim, antes de apresentar, né, a gente gosta muito de falar como o mundo da humanização é maluco, né? Porque, assim, a gente vai falar com duas pessoas que trabalham muito nesse mundo humanizado da obstetrícia. Então, a qualquer momento, a gente pode parar esse episódio. Porque elas terem que sair correndo. Elas têm pacientes contraindo. Então, assim... que delícia. Mas vamos... Apenas. Então, vamos lá. E a gente... Calma aí, não é bem assim. Eu quero agradecer. A gente tem uma galera chegando. Essa última semana foi muito especial pra gente. Muito. O Maternipod, graças a Deus, tá aí bombando. Só que vocês não se inscrevem no canal. Gente, vá lá. Então, inscreva-se. É pequenininho. Só fazer assim, ó. Inscreva-se. Aqui embaixo. Tá? Porque é muito importante pra gente. A gente também cresceu o nosso canal, não só nas redes sociais, mas também aqui no YouTube. Então, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, mandar pra quem você acha esse conteúdo super interessante. Isso e aí, agora tá contigo, Lê. Então, estamos com duas pessoas aqui e já mandaram pra mim no Instagram ontem. Vai dar uma briga, mas é uma briga boa, gente. Vocês vão entender por quê. Estamos aqui com uma doula e com uma enfermeira obstetra. E eu sei que muita gente não sabe o que é doula, não sabe o que é enfermeira obstetra, não sabe qual é a função das duas, né? Então, assim, a gente tá aqui com a Amanda, que é doula, e com a Dani, que é enfermeira obstetra. Sejam muito bem-vindas e a gente quer explorar muito esse mundo da obstetrícia, da humanização e sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Letícia e Nath. É um prazer a gente estar falando aqui um pouquinho, contar, né? Que a gente vive essa realidade de perto. Enfim, hoje tá essa loucura, esse caos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir bater esse papo. A gente já tá acostumada. A gente já tá acostumada. Elas estão com uma linha no carro, gente. Então, tá tudo certo, né? Preparadíssimas. E não foi coincidência, gente. A gente jura, a gente não marcou isso. Quando a Amanda me deu bom dia hoje, eu mandei uma foto pra ela, ela me mandou um áudio, eu falei... já era. Amiga, se não fosse assim, não seria a gente. É verdade. Faz sentido. Mas deu certo. A gente tá muito acostumada, porque partos, eles são muito únicos. Então, às vezes, a paciente começa a contrair, vai parir um mês depois. Às vezes, começa a contrair, para um pouquinho, volta a contrair, às vezes demora um pouco. Então, a gente não tem como parar a nossa vida. A gente fica sempre próximo, nas redondezas. Hoje, por exemplo... eu não saio daqui da redondeza de jeito nenhum, porque a paciente mora aqui perto. Até porque há aquelas, né, amiga, que não tá sentindo nada, do nada a gente faz a gente correr enlouquecidamente. Corre, doula, corre. Tem disso. Eu acho que a gente precisa de um abaixo-assinado pra ter sirene no carro. Eu acho super justo, gente. Quem mais tem que correr? Gente, eu fiz 3 filas na Transolímpica outro dia desse, eu não sei como meu carro tá inteiro. É isso, vocês têm que andar com sirene. Tá super... Vamos fazer uma votação aí, ó. Não, e é até legal que a gente acompanha vocês nas redes sociais, né? E muitas vezes, muitas doulas, até né, enfermeira obstetra que acompanha em casa já a gestante, às vezes vocês encontram um policial, essas coisas na rua, vocês conseguem pedir, né, pra eles meio que abrirem caminho. Normalmente, né? Quando tem mulher. Se tiver só homem, eu ouço muito não. Sério? Eu consigo, sou sorte. Você dá sorte? Eu dei sorte uma vez. Dou sorte. Eles dizem que eles estão baseados e que eles não podem sair. Ou, no máximo, eles podem abrir até o hospital mais próximo. Eu só consegui uma vez. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque a gente normalmente vê, né, e
Não sei, vai muito do humor da pessoa. Porque numa emergência você sempre tá indo pro hospital mais próximo. No nosso caso, às vezes a gestante tá indo pra uma outra maternidade. Então, num corre-corre desse, a gente já consegue, assim, por perto. Mas não é sempre, não. Até porque a gente se programa, né, amiga? A gente sai com calma pra sair com... Não é sempre, Quando não. dá, né? Uma vez ou outra a gente pega esses perrengues, mas às vezes a gente consegue. Mas a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, né? Da história, como é que vocês chegaram, né? Você, Amanda, pra ser doula e você, o Dani, pra ser enfermeira obstetra. Como é que foi essa história de vocês? Conta um pouquinho, faz um... Sei que o currículo é grande, elas mandaram, a gente falou, vamos ler, não, deixa elas falarem. Porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui, 10 minutos de introdução, porque elas têm um currículo extenso. Mas a gente quer conhecer um pouquinho de vocês. Vai, Dani, manda tu primeiro, vai. Eu sou enfermeira desde 2007. Inicialmente, obstetrícia não era uma opção, nunca foi. Eu sempre trabalhei com emergência e CTI. Até 2015, que eu tive o meu primeiro aborto. E descobri uma infertilidade. E aí vocês podem imaginar que o sonho da minha vida era ser mãe. Eu briguei com Deus, mas passei alguns anos brigando com ele. Até entender que eu precisava ressignificar. Que esse limão estava na minha mão, ou eu chupava, ou eu fazia uma limonada, e eu fiz uma caipirinha. Né? Então, eu fiz um curso de doula em 2017, que eu morava no interior da Bahia. E o curso de doula, ele me abriu uma visão que eu falei, cara, é isso aqui. Eu tô passando por isso porque eu preciso mudar a minha vida. E aí, fiz o curso de doula, fiz consultora de amamentação, e aí todos os cursos na área materno-infantil eu fiz, mas ainda não pensava em largar o CTI, que era um lugar muito confortável para mim. Mas Deus faz tudo certinho, né? Uma amiga minha falou, amiga, eu tô coordenando um hospital, estão contratando enfermeira obstetra, quer? Falei, mas eu não sou obstetra. Não tem problema. Você vem e entra na pós. Ai, quero. De paraquedas. Vamos. Caí de paraquedas, entrei num plantão sem nunca ter visto um parto. Hoje sei que foi uma loucura, mas foi o que me trouxe pra cá. Na pandemia, eu me separei e voltei pro Rio. Eu morei 11 anos na Bahia. Voltei pro Rio. A princípio, eu fui pro CTI. No meio do Covid, o que você faz? Eu precisava trabalhar. E, infelizmente, foram meses muito difíceis, né? Eu passei mais de 17 dias sem ver ninguém ter alta, né? Então, eram muitos óbitos e eu falei, cara, realmente não é isso que eu quero pra minha vida. E aí, pedi demissão, segurei na mão de Deus e falei, me arruma cliente aí, gente, porque eu preciso pagar minhas contas. E, graças a Deus, não tenho do que reclamar, o mercado se abriu muito rápido pra mim. Eu conheci uma médica incrível, que hoje eu sou enfermeira da equipe dela, então eu tenho muito que agradecer a ela. E tô aí nessa vida já exclusivamente de parto desde 2019. Perfeito. Você, Amanda? Ai, gente, olha, então, doula desde 2021, mas a história com a obstetrícia desde 2013. Que eu trabalho, né? Hoje em dia eu me dedico integralmente à doulagem, mas em 2021 eu me vi mãe. Eu me vi modo mãe, licença maternidade acabou, o que a gente faz? Mas eu amo fazer isso, eu amava trabalhar com partos, sempre achei aquele lugar incrível. E agora, como é que eu me livro? Como é que eu saio disso tudo? E o financeiro, como é que a gente faz? E aí, eu comecei a trabalhar num hospital onde eu comecei a ver mais a atuação das doulas e falei, cara, mas eu faço isso. Porque a gente, lógico que a gente, quando tá no lado técnico, né, Dani, a gente não consegue dar essa dinâmica, muito do que a gente vai explicar, essas diferenças também. A gente não consegue dar aquela atenção que hoje eu me vejo dando como doula. Mas eu falei assim, gente, peraí, dá pra gente fazer uma coisinha aqui pra gente contribuir para que a experiência deles sejam boas, né? E aí eu me vi fazendo o curso, quando eu vi já estava fazendo o curso, e trabalha plantão, até que a gente entra a caixinha da humanização se abre na nossa cabeça, e aí eu falei assim, tem coisa que eu não consigo mais, gente, não dá mais. E foi quando eu me descobri, assim, realmente foi o Bernardo é o maior incentivador da minha carreira como doula, porque hoje eu consigo acompanhá-lo, hoje eu consigo ficar com ele. A gente sabe que quem é mãe, né, deixar na mão de terceiros, isso é muito difícil.
Mas eu sou muito grata, principalmente pelas histórias que passaram pelas minhas, né? E pela minha história. Eu aprendi muito com cada família que eu acompanhei. Graças a Deus, eu sou quase 150 famílias. E graças a Deus, assim, todas experiências incríveis, de muito aprendizado, mulheres incríveis. E principalmente ajudando com que eles busquem um cenário de respeito, mas também com muita segurança, né? E ainda, é sobre isso que a gente vai falar, né? Desmistificar muito essa questão da história de que a gente é a favor de parto a todo custo, não é bem assim. Mas basicamente foi isso. Então, minha história com obstetrícia desde 2013, minha história como doula desde 2021, e se Deus quiser, pretendo não parar. Por favor, não pare, que o papel de vocês duas é realmente muito necessário, né? Acho que esse apoio emocional é incrível e acho que toda mulher merece, né? E, é claro, a gente às vezes sabe que não é a realidade de muita gente, mas assim, eu sempre falo, se você tem, se você pode ter você suporte pode emocional. Invista, né? É a frase que eu sempre falo, desde os... A Natasha já deve estar cansada, vocês também já devem estar cansados de ouvir, mas invista numa equipe. Eu sempre Para digo de que ficar gastando. Parto não é custo. É investimento. Parto é investimento. Custo é berço, carrinho, enxoval. Um monte de roupa que às vezes o bebê cresce e você nem usa. O berço que tá lá em casa há 2 anos, há 5 anos parado, que nunca foi usado. É isso. Então, isso é gasto. Equipe é investimento. Eu acho que investimento também, sem querer te cortar, Lê, não só financeiramente, mas como estudo, né? Por exemplo, a gente tem aqui, né? A Letícia teve doula, não teve enfermeira, mas teve doula, e eu não tive, talvez por uma falta de conhecimento minha, né? Eu estava com uma equipe que eu estava realmente muito segura, foi maravilhosa, né? Eu sou apaixonada pela Rafaela. E eu já me senti tão segura que eu falei, eu não preciso e eu não quero. Eu achava que era mais uma pessoa que ia ficar em cima de mim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar mais na minha. Então, assim, por falta de conhecimento, né? E é isso que a gente fala também. Hoje eu tenho uma outra cabeça. Talvez hoje eu fosse querer ter, né? Mas na época eu não queria. Nem era nem por uma questão de investimento. Né, ela disse que não quer, que não tem possibilidade. Eu entendo ela, porque eu falo a mesma coisa. Eu entendo. Eu te entendo. Eu te entendo. Obrigada. mas é até legal falar isso mesmo, porque assim como você, tem muita gente que simplesmente não quer, porque, eu fico na minha, eu quero ficar na minha, não sei o quê. Só que assim, o meu pensamento... em 2020, eu fiz curso de doula também. Eu comecei o curso de doula, na verdade, mas daí eu parei porque veio a pandemia, daí ficou aquela loucura, daí eu falei... Chega, mas é um assunto que eu sempre gostei. Eu sempre falava, eu preciso trabalhar com alguma coisa assim. E até o podcast nasceu por conta disso, né? Porque eu falei, eu preciso falar sobre maternidade, eu preciso falar sobre Deu um boom, né? Um gatilho exatamente. Na cabeça. Aí eu falei, cara, mas eu não me via trabalhando como doula. Eu me via, talvez, sei lá, com uma educação parental, alguma coisa assim, mas... doula de hospital, assim, de ficar horas. A gente vai falar também de vida social, né? Dessas coisas. Eu não me via. Que isso? Não sei o que é. Depois elas têm que me explicar pra a gente vai explicar pra vocês. Não posso te explicar nesse momento que eu tenho um filho de 2 anos. Então, exato. Mas aí eu peguei e eu falei, não, precisamos falar sobre isso. E quando eu engravidei, eu já era ativa nas redes sociais, né? Então, assim, já postava muito caixinha, já falava muito sobre isso, só que eu era aquela chata. Sabe? Tipo, até peço desculpas para as pessoas que eu era chata. Ela me conheceu e ela melhorou, entendeu? Exatamente. Por isso eu era daquelas. Então, eu era daquelas que assim, como assim você vai fazer cesárea? Como assim você não vai amamentar? Como assim, não sei o quê? Hoje em dia a gente tem um outro pensamento. A gente fala, cara, tá bom pros dois? É uma escolha consciente? É isso. Tipo, tem visões... Mas será que a escolha é consciente? Não, então, mas é isso. Porque a maioria das mulheres que escolhem cesárea e que escolhem não amamentar... Elas não têm escolha consciente. Então, elas acham que estão escolhendo, mas na verdade elas estão sendo completamente manipuladas para ir para o caminho que é melhor para aquele profissional. Exatamente. É por isso que a gente bate muito nessa tecla, né? Porque igual ela falou, é conhecimento. Então, assim, você tá grávida, começa a estudar, cara. Tipo, eu falo, você quer estudar... Aonde? Porque tem muita gente na rede social... Que fala abobrinha, e são pessoas que têm centenas... de seguidores. Milhares. Exatamente. Eu trabalho com amamentação e eu vejo muito pediatra que recomenda a fórmula. Não tem mãe que vai ligar pro pediatra dizendo que tá com problema se a criança tá com fórmula e mamadeira. Então, será que foi uma escolha consciente dessa mãe? Então, mas infelizmente, a humanização ainda é minoria, né? Sim. Então, assim, igual o pediatra. Tipo, muita gente, tanto equipe
pro parto quanto pediatra, o povo não quer pagar. Que fala, já paga um plano de saúde caríssimo, então eu não quero pagar um plano, um médico. profissional. Então, Isso. assim, a maioria vai cair realmente num médico cesarista. Eu tenho diversas amigas que vêm falar comigo, trocar essa experiência, que elas falam, Lê, quero ter parto normal, mas eu não posso pagar um médico. O que eu faço? Aí eu pego e falo, primeiro, pede a taxa do plano de saúde Manda dos mensagem médicos. pra uma doula. Então, eu falo isso. Tenha uma doula, ou uma enfermeira obstetra, ou as duas, ou o que você puder ter. Que mas é muito o que tenha... a gente faz. Gente, a gente é chamada de destruidora de sonhos. Você tem noção de como é difícil? Pensa bem, você tá Mas por chegando... quê? Porque você tá chegando com o teu sonho na mão. Mas por Aí que você faz destruidora? assim pro sonho pra mim. Aí eu pego o teu sonho e eu reviro o teu sonho do avesso. Eu falo, então, mas o teu sonho não é assim. Olha, isso às vezes é muito difícil da gente explicar para as pessoas que o cenário não é tão simples quanto parece. Não é fácil você chegar com o ideal de parto e você chegar naquele objetivo de parto que você espera. É Até muito porque difícil. ele tem um médico que é fofo. Exato. Exato. E aí você vai falar que aquele médico não é humanizado. O médico da família, né? Exato. E aí é o médico que fez o meu parto. Não, é o médico que tá me acompanhando desde criança, pequena. que fez o parto da minha mãe. É isso, É muito então, difícil. É muito sim, difícil. E a gente sabe que médico é um ser envolvente. Ele vai ali pegando na sua mão, te fazendo carinho, te chamando E de gestantes linda. são gestantes vulneráveis. E mãezinha, né? E aí, com 38 semanas, esse médico diz: seu bebê tá grande, seu bebê tá pequeno, mas a gente tem uma circular. Circular de Não, cordão. mas você é muito pequenininha, não, você não vai ter passagem. Esse bebê tá muito grande pra passar. E aí, a mulher, na grande maioria das vezes, não tem força pra mudar. Ela até sabe que ela vai cair numa cesárea desnecessária. Porque eu tenho muitas mulheres que me procuram e dizem: Dani, eu vou ser operada. O que é que eu faço? Muda. Eu não consigo. Eu vou chatear o médico. Cara, Ainda eu tem essa ouço questão do muito vínculo de isso. não querer. Não, o médico, eu disse que eu ia mudar de equipe e a minha médica disse que eu tinha deixado ela frustrada. Meu amor, ela vai te operar. Mas o ego ainda faz com que ele culpe aquela mulher por querer buscar Um caminho diferente. o caminho que ela deseja, Exato. né? Eu mudei Isso de é muito médico com triste. 29 semanas. Mas você imagina ter que mudar com 39. Nossa, Deus, não sei. Eu tive uma que mudou no dia Mas que a é. bolsa rompeu. É isso. Eu tive algumas gestantes que mudaram de equipe em trabalho de parto. É difícil pra A minha caramba. tava com um Nossa, não balão posso nem imaginar. em indução. Balão colocado em indução, migrou. Na cara e na coragem. Mas não então, é fácil. essa era até era uma das perguntas que estava lá para baixo, mas já vamos aproveitar então que a gente está falando dessa questão, porque eu acho que sei que também tem alguns médicos, né? Relaxa, tá Desculpa, tudo gente. certo, tudo sob Eu controle. falei que eu não sabia me comportar. Sim, quebra amiga, caneca, não tão posso, linda. amiga, tão linda minha caneca. Aqui, ó, quebrando a caneca, Eu já gente. disse que eu tomo chá todo dia numa caneca da Cacau Show. Acabou. Acabou, tchau, Cacau Show, Todo desculpa, Maternipod dia. agora É diariamente. isso, todo dia lá no meu story. Vai estar vai tá maravilhosa. Aceitem o convite. Vocês Aceito. saindo daqui, ó, olha que memolindo. É isso. Aceitem pela caneca. Se não quiser vir, aceita pela caneca. Mas a gente sabe que talvez, assim, foi o que você falou, né? Esse destruir, né, o sonho da pessoa, que na verdade não é. Você está dando a oportunidade dela ter o sonho dela de forma digna, né? Mas assim, como é que funciona essa questão de hospital? Eles podem impedir vocês de entrarem? Como é que funciona? Alguns médicos podem... Não, simplesmente não quero, você não pode ter doula, você não pode ter enfermeira. Como é que funciona essa ligação de vocês, assim? São cenários diferentes, Nath. Tanto para a enfermeira, de acordo com a unidade que a gente vai, né? No cenário de hospital privado, a gente tem uma realidade, no SUS tem uma outra realidade. Hoje, aqui no Rio, as gestantes têm lei garantindo esse direito para elas, tanto na esfera municipal quanto na estadual. É uma lei... Direito à doula. Direito à doula, isso. A enfermeira não. Em 2017, isso já foi confirmado que elas têm esse direito garantido, a presença da doula e do acompanhante nesse suporte, exatamente porque isso veio com essa constituição da humanização do parto. Isso cada vez mais tem entrado em meios de discussão para que, sim, inclua-se a doula como uma profissional de saúde, né? Exatamente por conta desse suporte para a família, para a gestante, e os estudos estão aí, né? Eles mostram os benefícios do nosso acompanhamento. Mas no SUS, por exemplo, as enfermeiras não têm restrições.
né? Então, A gente não entra. Elas Não entra de jeito nenhum? De jeito nenhum. Quando a gente atende paciente do SUS, essa minha paciente de hoje, por exemplo, é uma paciente do SUS, eu só atendo se ela tiver uma doula. E eu faço toda a parte de atendimento pré-hospitalar. Então, eu fico na casa dela com ela para transferir ela avançada, para ela chegar o mais próximo possível do nascimento do bebê. E aí eu entrego ela na mão da doula e a doula finaliza esse atendimento hospitalar com ela. Foi até um caso que a gente teve, né? Sim. Que a gente teve um prematuro, eu e a Dani, a gente estava juntas, que era um parto para o SUS. A Dani fez todo o acompanhamento ao longo da gestação, no parto. Ela teve que ter uma internação precoce por conta de toda a situação. Eu dei acompanhamento, sempre em contato. Então, tem essa restrição ainda, infelizmente, porque eles entendem que no SUS tem enfermeiras obstetras, né? Então, com isso, eles entendem que não há a necessidade de ter uma terceira contratada pela gestante para dar suporte para elas. Uma pena, né? Isso entra daí bem no o que é, né, cada uma. Porque, assim, todo mundo pensa que é a mesma coisa. Assim como muita gente mandou na caixinha de perguntas falando... doula substitui o trabalho de obstetra. Todo mundo acha que a doula é parteira. Exato. Então, assim, doula não é parteira. Enfermeira obstetra não é a mesma coisa que doula. E a gente queria que vocês explicassem. Nem a mesma coisa que médico obstetra. Nem a mesma coisa que médico obstetra. Então, assim, a gente queria que vocês explicassem qual é a função de cada uma, né, até nisso. Tipo, que você falou, eu faço uma coisa, daí eu encaminho pra doula fazer outra coisa. Então... Como é que funciona essa equipe de vocês, né? Se precisa ter uma só, ou as duas, pode ter só enfermeira e não ter doula. Como é que funciona essa equipe? É uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Eu acho que tá tudo junto. Então, conta um pouquinho pra gente. O mundo ideal é uma equipe particular com enfermeira Com e doula. doula. Eu me arrependo de não ter pego enfermeira, tá? Esse é o mundo ideal. Mas a gente entende que esse mundo ideal custa caro. E nem todo mundo tem possibilidade de pagar. Então, a gente sempre abrange qual é o cenário e qual é o melhor cenário para aquela gestante. Eu faço toda a parte técnica, desde acompanhamento de pré-natal, porque a gente sabe que pré-natal de plano e pré-natal de SUS, infelizmente, não são pré-natais de excelência. Então, quando eu tenho paciente que tem um pré-natal de plano ou de SUS, eu sempre faço esse acompanhamento ali em conjunto para entender o que está acontecendo. E além de poder assistir parto de risco habitual, né? A enfermeira pode assistir parto domiciliar, por exemplo, que são pacientes de baixo risco. Eu não preciso de um médico para estar ao meu lado assistindo parto de baixo risco. Apesar de eu não trabalhar com parto domiciliar, porque hoje a minha demanda nem permite. Mas a gente acompanha essa mulher em casa e a gente leva ela o mais avançado possível dentro da segurança. Mas eu preciso manter ela e o bebê bem. Você pode fazer toque. Sim. A doula não pode, né? Sim. Então, eu faço toda a parte técnica. Por isso que, às vezes, é importante ter as duas. Porque por mais que, óbvio, eu vou dar um apoio emocional, né? Sim. Mas se eu precisar... Aliás, essa é a função de todo mundo, dar apoio isso. emocional para quem tá ali parindo, né? Mas se eu precisar escolher naquele momento, a minha parte técnica, ela sempre vai falar mais alto. Eu digo que a minha bolsa é muito diferente da Amanda. Se a gente estivesse com as bolsas aqui e abrisse, né? A minha tem sonar, tem luva, tem medicação de emergência para uma hemorragia pós-parto, eu tenho material de acesso venoso, tenho um rebozo também que a Amanda tem, mas as nossas malas são muito diferentes, porque as nossas funções são muito diferentes. Eu sempre digo que a gente se complementa. Exato. A minha função, e aí muita gente, aí a gente vem já de quebrando a história da doula, só está presente no dia do parto, só trabalha no dia do parto. Né? A minha função é complementar exatamente tudo que o obstetra vai estimular e vai incentivar e vai orientar, junto com a enfermeira, de uma forma mais clara, uma linguagem mais nítida para essa família, né? Numa linguagem menos técnica. Além de tudo, é todo o suporte. Então, eu sou aquela que está a gestação inteira ouvindo as reclamações, os espetáculos, as angústias, os medos, as inseguranças. Então, isso acaba sendo uma coisa construída ao longo da gestação inteira e eu vou pegando dali aquele ganchinho. Poxa, essa gestante aqui tem uma particularidade. Olha, essa daqui já é mais na dela. Igual a Nath falou, que ela achava que não ia querer mais uma pessoa ali, né, tocando nela. E muitas das vezes nem é isso. Às vezes a gente nem toca, nem né? toca, Às exato. vezes tem mulheres que não gostam de toque.
E elas nem sabiam que não gostavam. E há aquelas que dizem que não gostam de toque quando o V tá pendurado no nosso pescoço. São as que mais agarram a gente. Provavelmente eu seria essa pessoa. Você é os que mais agarram Com a certeza. gente. Então, isso tudo é coisa que eu sempre falo. O que vê no parto é construção de uma coisa que a gente veio desde o começo. Viram Conversando. amigas. Exato. No caso, tem festa de um aniversário. ano, muitas, Final né? de semana tem churrasco, eles me convidam. Então, eles me veem como uma parte emocional importante. Eu sou aquela pessoa que, quando eu me perder na Partolândia, peraí, ela vai saber o que ela vai me dizer. Ela vai usar alguma coisa para me trazer de volta, para me fazer acreditar nisso. E, logicamente, como a Dani falou, hoje a gente tem um cenário muito complexo, com muita desinformação também. Então, o que a gente faz? A gente faz isso na gestação. Eu vou tratar essas inseguranças com o quê? Com informação. Mas informação de qualidade. Informação baseadas em evidências. Muita gente acha assim, mas é um absurdo, a doula saber mais que o médico. Gente, a gente não sabe mais do que o médico, eu queria deixar isso claro. A gente sabe porque a gente senta e procura essas informações, porque como a Dani falou, ainda há pré-natais de baixa qualidade. Então a gente precisa, eu pego muitos casos onde eu acendo alguns alertas para gestantes que estão ali conversando e às vezes aquela pressãozinha, não, porque minha pressão, olha, peraí. Vamos ver, porque eu tenho os estudos, comprovam isso, dá uma perguntada, conversa. Eu acho que a gente só tem mais interesse em procurar os estudos, né? Pois é. Eu acho que tem muito médico que não quer se atualizar. Então, assim, vai ficar naquele, sei lá, 20 anos trabalhando da mesma forma. E vocês são mais atualizadas ali nesse... E acha que tá tudo bem. Exatamente. Tem gente que acha, eu faço isso há 25 anos, nunca deu errado, e seguirei fazendo há 20, por mais 25, 60, exatamente. quantos anos forem. Só que a medicina é evolutiva. A gente... Todo ano, a gente tem que ficar até de olho na Dani. A gente é difícil, porque o tempo todo tá saindo informação nova, o tempo todo um protocolo que mudou, o tempo todo é uma informação que está chegando. E a gente precisa estar sabendo disso para poder repassar essas informações, principalmente quando se trata de segurança. Por quê? Eu sempre costumo dizer para as minhas gestantes que o parto vai ser resultado de tudo que aconteceu ao longo da gestação. Então, se eu tenho um problema no pré-natal, isso pode culminar no desfecho do parto que ela tanto quer. Então, às vezes a gente precisa trabalhar dessa forma. Não era o ideal, não era o que deveria acontecer. A doula era para ser só preparação para parto, mas infelizmente o cenário hoje exige que a gente invista um pouco mais, tanto no nosso conhecimento e nas informações que a gente repassa. E tem uma coisa também, né, que você falou às vezes, e tem médicos também que são muito bons, que realmente são acolhedores. Eu tô falando pela minha médica, várias vezes eu mandei mensagem para ela com coisas que talvez fossem normais e para mim, como gestante, mãe de primeira viagem, não era. Então, por exemplo, um corrimento, às vezes, um pouco mais vermelho. Cara, eu mandava foto pra ela. Sim. E às vezes a médica... Se você abrir ali o meu rolo... Eu também tenho. Isso. Meu rolo de câmera. Cara, e ela sempre falava pra mim, manda e tal, mas às vezes ela tava em parto, às vezes ela tava em consulta o dia inteiro, então ela não conseguia. Então, eu acho que vocês têm esse papel também, né? De estar ali pra tirar essas dúvidas que as mães têm. A amiga minha, a Dani, tá grávida, ela fica me mandando, fala, amiga, é normal? Amiga, cria uma ansiedade, entendeu? Tipo, a gente não sabe, eu também passei por isso. Então, eu acho que a gente ter esse suporte, ter alguém pra perguntar, porque eu ficava desesperada. Vou perguntar pra quem? Meu marido? Não, ele sabe menos ainda, ele ficava mais desesperado do que eu. Mas você sabe, ainda tem muito médico que diz que não trabalha com doula e com enfermeira. É isso, o né? médico pode proibir? Não, ele não pode. A mulher, ela escolhe a doula e ela pode levar. Mas ele pode se recusar a não atendê-la por qualquer outro motivo. Então, a dica o médico disse, não corre. Você não vai ter seu parto normal num médico que não quer doula, num médico que não gosta de enfermeira. Até porque a gente já entra na questão do medicina baseada em evidências. A gente tem informações. Por que... Então, vamos partir do princípio. Por que eu vou negar para a gestante algo que é benefício para ela? Peraí, então, se eu estou negando um benefício, quais os outros eu não vou negar? Isso, na verdade, o médico que não quer uma enfermeira e uma doula... É porque ele não quer uma gestante informada. É isso. Porque ele vai dizer qualquer coisa. E ela vai acreditar. Ela vai acreditar. Porque ela confia no médico, né? Exatamente. É igual a Nath também falou, assim, disso de médicos e médicos, né? Só que muitas vezes você tem... Eu vi um vídeo da Gi, até que veio aqui no podcast com a gente. Ela postou, ela falou assim, às vezes você não tem a doula, você não tem a enfermeira obstetra ali, tá só você e seu marido e a médica. Você vai olhar pra médica, você vai implorar anestesia a cada 5 minutos que você vê ela. Tanto é que ela fala, eu gosto de estar fora da sala. Ela fala assim, eu vou... Quando, assim, olho e tal, né? Mas assim, se você tem doula, se você tem enfermeira obstetra, eu tô tranquila que você tá ali. Se você quiser que eu fique, eu fico. Mas eu sei que você vai me pedir.
Por isso Você que a vai gente me pedir fica o tempo muito com a todo. mulher em casa. Exatamente. Porque em casa, o que elas me pedem é, me leva. Não, Me eu o leva. tempo todo. Eu ligava pra Rafaela, mas eu tô com muita dor. Ela, mas você tá falando comigo, você tá me E a ligando com partir essa do calma. A hora que você não momento- conseguir pegar no seu telefone, aí a gente se encontra no hospital. E a partir Só que a gente do fica momento- com medo, né? Sim. Mãe de primeira viagem, eu falei, gente, se eu começar a parir, não sei o quê. O que eu fiz? Não menti. Eu realmente estava com uma dor absurda. Eu Diogo liga pra Rafaela e fala que eu não tô aguentando mais. Então, assim, a gente não sabe, né? Eu acho que a gente não tem essa culpa. Não tem alguém você, ali pra mim. Você fica insegura. pra E se o dizer? bebê nascer? Não, e eu não tenho Que de noção. repente, Será que essa é a pior dor? Ou será que vai piora? piorar? É isso, então a gente e não assim, tem essa meu Deus, noção. se for pior do que isso, eu não vou aguentar. Se você tem alguém ali te dizendo o que vai acontecer no momento seguinte, e olha quando a gente tem um acompanhante mais desesperado que quem tá parindo. Ainda vezes é tem isso. disso. Às vezes a gente Não. cuida do acompanhante. Eu, às vezes, sou mais doula do pai do que do pai, da É avó, isso que eu ia enfim, do perguntar que da também. gestante. Mas muita gente fala, eu não vou ter porque eu tenho meu marido pra fazer as massagens, pra não sei o quê. Daí eu falo, gente... Não, e o marido a vai fazer sua- massagem, vai tirar foto, vai Não, te dar exato. apoio, Vai fazer desmaiar. tudo. Eu falo, não, é o que eu falo, é o que eu sempre falo. Não eu é falo, incomum. gente, o pai é pai de primeira viagem também. Ele tá igual você. Ele não dá nunca pra jogar esse viveu peso isso. E olha nele. só, vocês Exatamente. duas já pariram. Vocês sabem a dificuldade, a complexidade, o tempo e o quanto vocês pedem ajuda. E o quanto vocês dizem que não aguentam mais, que tá muito difícil. Gente, o marido, ele só fica desesperado dizendo: você não tá ouvindo que ela não aguenta mais? Dá pra você será fazer que alguma coisa? Exato. Por isso que o pré-natal é importante. Eu sempre digo pros maridos: ela vai dizer que não aguenta mais. Ela vai pedir analgesia, ela vai pedir cesárea. Tem umas que Ela vão vai- dizer que vão morrer. Eu já falo assim, ela vai ajoelhar no seu pé, porque eu já tive umas que literalmente ajoelhou, implorou e falou assim, vocês não estão, alguém fala alguma coisa. Vocês não são tão humanizados." morrendo. Eu tô pedindo, morrendo. eu ganhei o apelido de doula tóxica, porque teve uma que falou assim, sua tóxica, se você não tivesse aqui, se você não tivesse cruzado a Eu minha tinha vida, eu já cesárea. tinha tava Já operado, tá. já tava resolvido. Tava com a criança na mão, o que você tá fazendo aqui? Vai Exato. embora. Mas, ó, é importante a gente dizer que isso tudo acontece porque é cultural, tá? Porque a gente vem há décadas ouvindo de um sistema dizendo: pra quê? Você vai sofrer? Tu é maluca, vai parir igual bicho? E Cesárea, plano de gente, saúde cabelo. fácil. Resolve unha, rapidinho foto, ali. Vai ali, você não vai gastar R$1. Você marca o dia, data cabalística, é maravilhoso. 7/7, 10/10, a maternidade, ó, tá Uma lotada. hora. Entendeu? Então, isso é muito cultural. As mulheres, elas acham que não podem parir, que elas não são capazes porque a mãe não pôde. A gente associa dor a sofrimento. E no parto não existe sofrimento. Eu atendo algumas pacientes russas, que tem um médico, eu trabalho com um médico que ele atende muitas russas, e é lindo ver, porque a cultura é de parir. Exato. Não é menos difícil, não. Elas sentem dor, o parto é Claro. longo, mas na cabeça delas, isso é fisiológico. É isso que tem que ser. Na minha Então, cabeça não eu ficava, desespera. dor é diferente de sofrimento. É isso, eu não estou eu tive sofrendo. uma que Cada é muito contração é importante. uma menos pra conhecer minha filha. E é isso. Mas você entende que você teve essa visão porque você teve uma doula? Sim. De não, repente, eu tive, então, você teve uma visão exatamente. diferente. Sim. Não, o meu medo era falar... Quando eu engravidei, eu falei, como é que essa criança vai sair? Porque assim, a cesárea eu não vou fazer. Não tem jeito. Eu morria de medo de cortar 7 camadas do meu corpo. Isso pra mim era surreal. Eu falei, não vou fazer. Eu vou Corajoso ter que pra parir. mim é quem opera. É quem opera. Eu sempre falei isso. Eu falei, quando me perguntam, o parto dói? Dói. O pós-cirúrgico também. Aí foi o que eu falei, e o pós? Seu filho tá ali, você quer aproveitar, você quer abraçar, você quer ficar em pé. Cara, tu vai ficar cheio de dor. A Aí dor, eu falei, a batalha tem que ser lutada. Quando? é isso. Exato. É isso. Então, assim, Exato. pra mim, a cesárea... não queria. E aí depois eu tive que trabalhar ao contrário, porque eu tive que trabalhar minha cabeça, porque a gente não tem Exato. controle Não de tem tudo, controle né? de nada. A gente E aí- sempre conversa sobre isso. É isso. A cesárea, eu sempre falo, indução e cesariana são possibilidades para toda gestante que quer parir. É possibilidade, nem sempre realidade, mas possibilidade. Pra gente não partir direto. Mas aceitar, a ideia nunca foi um parto a todo custo. Aceitar a cesariana quando ela for necessária, a gente só agradece por ela ser recurso Claro, disponível. cesárea salva a vida, Porque né? é ela que preserva, certeza. ela preserva bons desfechos. Exatamente. Ela salva vidas quando bem indicado. O que a gente está falando é sobre a questão da gestante que está ali, aquela indicação. Que acontece muito, né? Infelizmente, a gestante que é enganada. A frase é essa. E em relação a isso, então, também é uma dúvida minha. Vocês estão... Tá tudo certo, o parto, a mulher foi para ter o parto normal, e aí o médico não, vai ter que ser cesárea. Em que momento vocês sabem ou podem intervir, né, para dizer para essa mulher, olha, não precisa ser A cesárea? Dani mais que eu. Mas também não posso, tá, gente? Eu não pode. digo que eu hoje não atendo todas as equipes. Equipe que não é humanizada eu não atendo.
não é só dinheiro, a vida não gira só em dinheiro. Eu saía muito frustrada e eu não entrei para obstetrícia para me frustrar e sim para me salvar. Então, hoje eu só atendo com equipes humanizadas ou que a gente acha que são humanizadas e a gente só descobre lá. A gente se engana, né, amiga, às vezes. Quando eu chego, quando eu entrego a paciente ao médico, eu viro um enfeite de porta. Nada mais eu posso falar se ele não quiser me ouvir. Não tá. Então, nas minhas equipes, né, nas equipes que eu trabalho, nas equipes que eu sou parceira, é claro que eu vou ali discutir conduta, ajudar, mas nas equipes que querem levar para cesárea, eu sou um enfeite de porta. Eles não me deixam nem falar. Nem com a paciente, né? Nada, vocês não podem... Você imagina o médico dizer que precisa ir pra cesárea e eu dizer que não precisa? Vira um ringue. E se a paciente sabe que não precisa ir pra cesárea? É decisão dela. É dela, né? Ela vai brigar pode com o falar. médico, pode. É decisão dela contestar. A gestante não é obrigada a aceitar nenhum procedimento. Só que pensa Como você. é que você vai fazer isso, Exatamente. gente? Ali, Exato. vai falar, Mas não, pensa não quero, você. Então, e muitas você tá das frágil vezes eu vou ali, né? trabalhar e muitas das vezes o emocional da mulher trabalhado. Olha, mas se você não fizer isso, a gente pode estar colocando seu bebê em risco. Seu bebê pode morrer. Você tem certeza, você tem ciência de que seu bebê tá em risco? Cara, você não vai jogar com a vida do E teu quem bebê. é mãe Lógico. sabe, diz pode me matar, faz aí o que você quiser, corta sem anestesia. Na hora. Não Na dá, hora. a mulher, por mais informada que ela seja, ela não peita. Ela não peita uma Falou de- possível intervenção. Depois da cesárea, esse pós-parto dela normalmente é ruim. Porque Exato. ela sabe. Ela sabe que foi para uma cesárea desnecessária. Ela sabe que ela podia ter lutado pelo nascimento. Ela sabe que se tivesse... É aquela pergunta, o Dani, chega só famoso um e pouquinho mais se. perto do seu microfone. O famoso e se. E se eu tivesse mudado? E se eu tivesse escolhido outra equipe? E se eu tivesse ido para outro lugar? E o E se eu pior que isso tivesse pesa muito no puerpério, né? Pesa no puerpério. E eu vou te dizer, é um processo. E Eu vocês fazem acompanho. parte desse processo do pós? Principalmente a doula. Principalmente eu. Eu falo que existe o parto idealizado, né? A gente sabe que o parto o melhor parto é o parto possível. Mas existe a idealização de um projeto. Gente, você passou 9 meses idealizando a sala de parto, aquilo tudo, o ambiente, as pessoas. Você imagina a gestante chegar ali e, cara, eu não vou ter nada disso. Peraí, acabou o meu sonho aqui. E isso é muito real. E as pessoas, inclusive, julgam, tá? Condenam. Ah, mas você tem que pensar que era o melhor pra você, que foi melhor, que você não sentiu dor. Gente, tinha todo o projeto que ela se esquematizou em cima daquilo. E ruim também, né, Dani, que a gente não tem controle, que é quando a gente pega realmente uma situação que tem indicação, não tem nada que a gente possa fazer, né? Mas ser enganado... Mas essa questão de saber que teve uma indicação é um conforto. Ruim é quando elas sabem que elas são enganadas, que aí vira uma frustração. Aí a frustração vem. Eu tive uma paciente que teve uma cesárea em dezembro, desnecessária, com uma equipe pseudo-humanizada, que ela não queria nem ter engravidado do segundo filho, engravidou de repente. Hoje ela pensa em ter o terceiro. Exato. Porque ela diz, cara, eu vou engravidar só pra ter o respeito que eu não tive. Eu tenho amigas que elas falam, eu quero ter outro filho pra ressignificar o meu primeiro Assim, parto. E ela precisa ressignificar 2. Exato. Ela contratou essa equipe particular e para ressignificar o primeiro, e agora ela precisa de um terceiro filho para ressignificar o primeiro e o segundo. Então, É assim, muito triste, né? A gente, não nenhuma é mulher fácil. tinha que passar por isso. É, Por você- isso que a gente fala sobre investimento, porque não é sobre o parto, é sobre tudo que você vai carregar no pós-parto para a vida toda. É sobre- O que você passa ali, você carrega para a vida toda. É marcar, né? Como que você vai se livrar de uma lembrança que envolve a chegada do teu filho? Independente de quantos filhos você tiver, aquela lembrança vai ficar. Porque cada e- parto é um parto. E realmente, no pós-parto, a minha doula, infelizmente, não prosseguiu, assim, né? Não tive muito apoio no pós-parto. Sinto muito por isso. Então, depois que eu te conheci, eu falei, tá, enfim. Enfim, né? Se tiver Porque um segundo... Porque assim como tem médicos que não trabalham de maneira correta, existem enfermeiras que são completamente intervencionistas e estão ali em equipes cesaristas que te enganam junto com a médica. Tem doulas Doula que que fazem te esse abandona. mesmo Acho que é papel. toda a profissão, né? A gente Sim. tem os bons e os maus profissionais. É, eu Por isso falo que a assim, gente ali no precisa hospital eu não pesquisar tenho do que muito. reclamar, porque ela foi excepcional, mas assim, tanto o pré quanto o pós falhou um pouquinho, mas assim, e é legal, eu acho, falar que existe a doula, eu não sei se existe realmente, mas quando eu fiz o curso lá em 2020, falavam que existem doulas que escolhem fazer só o pré, existem doulas só o durante, existem doulas só pro pós, e existem doulas tanto para cesárea quanto para luto também, né? Exato.
Então, assim, eu acho que é legal as pessoas saberem disso, porque muita gente pensa, não, doula é só pro parto normal, mas existem outras formas também, né? Exato. Eu lidei com a minha primeira situação de luto agora em 2024. Não foi nada relacionado ao parto. Mas é um processo, como eu falei, cara, a gente se envolve, não existe você ser doula e não se envolver com a história daquela família, não, pelo menos pra mim. Senão você tá fazendo errado. Senão eu tô fazendo errado. Pra mim, eu preciso, aquele parto é importante, aquele bebê é importante, a experiência dela é importante, é exatamente daí a diferença, né? A preocupação da Dani é o BCF, o bebê tá bem, controlar a situação, verificar se tem alguma intercorrência minha, não. O que eu posso fazer pra ela ficar bem, o que eu posso oferecer pra que ela tenha uma experiência mais tranquila, feliz, porque o meu produto final é entregar essa mulher feliz com a experiência dela e como eu vou contribuir para isso, seja durante a gestação, parto e no pós-parto também. Então, logicamente que no pós-parto a gente acaba respeitando, né, gente? Porque pós-parto é complicado, cada gestante quer lidar de uma forma. Mas nessa minha situação de luto foi um pouco mais difícil, porque acaba que a gente fica marcado como uma lembrança de dor, por mais que não tenha nenhuma contribuição. Então, a gente demonstra que está ali, a gente diz que está à disposição, mas respeita o espaço da família também. Então, a gente precisa pesar isso, do que a gente observar. O que a Dani falou, às vezes a gente não bota a mão, mas a gente precisa observar o que nesse momento eu ofereço, o que eu posso. Exatamente essa minha foto, né? Eu gosto muito observar. dessa minha foto, que tá na caneca, que sou eu boa, sentada, olhando pra mãe e pro bebê no pós-parto. Exato. Mas foi o que o meu obstetra ele falou, Letícia, a gente tá ali, você é a protagonista, a gente tá ali só assistindo ao parto. Até se o médico fala, eu faço o parto normal, você não faz. O médico que fala que ele assiste ao parto normal, ele sim sabe o que ele tá falando, né? Porque não é, a protagonista dali não é a equipe, não é ninguém, é a mulher acima de tudo, né? Isso é fala de entendimento, isso é uma fala que a gente vai construindo, né? Porque fulano faz parto. Isso vem muito de uma construção. A partir do momento que você entende, eu acho que isso é muito do profissional, quando ele entende o lugar dele como assistente, ele não é o protagonista daquela situação. Ele tá ali para oferecer a segurança, o suporte que aquela família precisar em relação... É aquele negócio, ele tá ali para intervir, se necessário, esperando que isso não aconteça. E aí ele não se sente inseguro de ter uma enfermeira? Exato. De ter uma doula. De ter uma pessoa... Inclusive indicam. Sim. Né? Sim. E ainda tem um tabu muito grande que enfermeira e doula não se dão, que enfermeira e doula são inimigas. Eu não vou com a tua cara mesmo, mentira. Mas ela falou, cara, eu vou chamar porque vocês querem, mas assim, por mim, chamaria eu ia só. Eu fui sozinha, eu sei ela falar. falou. Mentira, amiga, porque eu sou a primeira a te gritar socorro. Porque é isso, assim como eu grito socorro, a mulher quando quer parir no plantão particular, eu digo, cara, sem doula é difícil. Então, porque eu vou precisar te levar parindo. Em casa, sozinha, não rola. Eu preciso de alguém para me ajudar emocionalmente. Que parto é 50% a fisiologia do corpo, 50% mente. Quem trabalha a mente dessa pessoa é ela. Não sou eu. E se você vai para plantão, o ideal é realmente ter uma enfermeira obstetra em casa, né? Sim, e deixa claro que quando a gente fala dessa questão de chegar parindo na maternidade, é exatamente pensando que evitar intervenções, evitar um cenário de cesariana, porque a gente não sabe qual profissional que a gente vai encontrar. Na verdade, a gente sabe que a tendência é cesariana. Algumas maternidades do Rio não fazem indução. Outras fazem indução tirando protocolos da própria cabeça. Outras, se você ficar lá 6, 7 horas, eles vão te levar para cesárea. Então, quanto mais avançado a gente chega numa maternidade privada, melhor. As maternidades não têm esse interesse. Porque o médico, ele sai da emergência para ir assistir aquele parto. E aí tem toda a questão da dinâmica burocrática por trás daquilo ali. É menos um médico atendendo, às vezes chegando, às vezes dois. É o pediatra que desce da UTI neonatal. Que às vezes tá com o bebê pegado lá em cima. Então, isso. Não é. A logística do hospital particular não é para aquele médico sair do plantão dele e ir assistir um parto onde ele vai ficar 12, 18, 20. Não vai. Por isso que nesses casos, às vezes, isso eu falo porque aconteceu comigo. Se eu não tivesse encontrado o Eduardo, eu ia pra plantão. Só que eu tava, assim, destruída por dentro. Eu falei, não, eu não quero plantão. Aí eu cheguei e falei, se eu tiver que ir pra plantão, então eu vou pro SUS. Então,
É isso, né? Aí tem o muito medo melhor. do SUS, a gente sabe que falta conforto, a gente sabe... Ai, Mas você vai ser É muito escolher melhor, entre né? respeito e melhor. hotelaria. Exato. É isso. E hotelaria não pode estar acima do respeito e segurança. Eu acho que é o que muito do que as meninas falaram, né? A questão do berço é custo, né? Parto é investimento. Então é isso, a gente buscar o melhor cenário. A minha família ficava horrorizada. Falava, você vai pro SUS, como assim? Tem Eu falei, plano de gente... saúde. Ficavam... Eu acho importante, porque as pessoas acham que vai para o SUS quem não tem condições financeiras. Claro, a gente sabe que isso realmente é uma realidade, mas eu acho muito legal. A gente recebeu a doutora Januse aqui, e ela atualmente teve a neném dela no SUS, e todo mundo, cara, foi em cima dela. Mas você tem condições, você tá tirando a vaga de alguém. Cara, eu A acho gente isso não tá tão tirando surreal. a vaga, a gente paga imposto igualzinho de todo a gente tem mundo. direito Gente, também. se a gente bate de carro, o bombeiro leva a gente, vai levar pra onde? É isso, Pro gente, SUS. pro SUS. Então, assim, eu acho que é muito importante também, né? Eu achei incrível a atitude dela, né? Ela teve os motivos dela pra ter, mas ela expor isso, né? E colocar, e ela falou justamente isso. Você escolhe o quê? Você escolhe pela equipe ou pela hotelaria e o conforto que você vai ter? A gente sabe que realmente o hospital particular tem conforto, tem gente que, idealiza o quarto do meu filho com a lembrancinha, não sei o quê. Então, assim, o que é importante pra você? É ter o quarto lindo, ter a foto pra você guardar depois? É a humanização? É você estar maquiada na cesárea? Então, assim... E tá tudo bem. Tá tudo Se bem, eu você acho que é cada um. escolher É isso. sabendo quais forma são consciente. os prós e os contras, tá tudo bem você escolher a cesárea sabendo o risco que você vai se colocar, que você vai colocar o seu bebê, que aumenta muito o risco de ida pra UTI, tanto mãe quanto bebê. Se você sabe disso e você bate no peito e você arca com esse risco, tá tudo lindo. É uma cirurgia, né? Tá tudo lindo, Toda não tem cirurgia problema. tem seu risco. Se você acha que é mais importante ter a lembrança de maternidade, ter a fotógrafa, do que ter a doula e a enfermeira, tá tudo bem, não tem problema. A gente não tá aqui pra julgar o maternar de ninguém. Eu sempre digo que a gente tá pra dar informação. O caminho, quem escolhe são as mulheres. E Exatamente aí vem isso. aquele papo o que a Dani falou lá no começo, a questão, será que essas mulheres são estimuladas? Tudo seria muito mais fácil se a conversa começasse com os riscos são esses. Porque não é assim que acontece. Não, mas a gente pode fazer, a gente marca tal dia. Não, mas o aniversário do avô da criança. Peraí, eu tô esquecendo de todos os riscos por trás. É o risco de um bebê imaturo, é risco de complicações do pós-operatório cirúrgico, e tudo seria muito mais esclarecedor, e talvez a gestante tivesse oportunidade de decisão se a conversa começasse com: vamos entender sobre os riscos primeiro, e aí depois a gente faz essa escolha. Mas não é assim que começa a conversa. Então acaba exatamente... Não tem escolha. Não tem escolha. E não é a conveniência da gestante, não é a questão da segurança. E aí é onde a gente bate na tecla. Cara, ignora-se riscos. Isso Por isso que as UTIs estão lotadas, Banalizou. gente. As UTIs estão lotadas, não é de bebês que nascem de parto normal. Na grande maioria. São bebês que nascem de cesáreas letivas. Ou então, pelo menos entra em trabalho de parto e faz a cesárea. É né? o único parâmetro que a gente tem de maturidade fetal. É a única coisa que a gente tem. Mas o médico que ele é cesarista, ele não quer isso. Porque isso faz com que ele não tenha vida pessoal. E aí, é um assunto Exato. maravilhoso. Vocês têm, gente, vida Não. social? Tu tem, Dani? existe? Como é Eu isso? tenho. Te encontro na maternidade toda É hora. verdade. A gente janta juntas, às A vezes. gente janta, a gente almoça. Coisa melhor que almoçar e jantar com a gente. amiga. A gente gente janta janta. fora. Eu janto mais fora com a Amanda do que com o Gabriel. Com Ah, Com certeza. certeza. Aí, Gabriel, já era, perdeu. Certeza. É vida social. Vamos lá, gente. Você tá numa festa, o telefone tocou, querida. Então, o Estar no risco podcast. o risco de eu ter que virar e falar assim: Letícia e Nath, então, não vou conseguir estar hoje no podcast em cima da hora, porque é imprevisível. É a gente não poder consegue. ser madrinha de casamento. É a gente não poder ficar responsável pelo bolo da festa surpresa. É a gente não poder viajar. É a gente não poder beber. Tomar um vinho. Realmente a gente abre mão muito A da gente nossa quase vida. faltar a festa do filho, porque ano passado quase aconteceu com ele. A gente abre mão de tudo. É por isso que os planos... A gente não aceita plano. Justo. Porque a gente tem uma entrega muito grande. Muitas vezes a gente esquece da nossa vida. A gente fica 3, 4, às vezes 5 noites sem ir pra casa. E aí vem a pessoa e fala assim, mas é caro.
E a pessoa não olha o que a outra pessoa, né, fora todo o trabalho que vocês entregam. Caro é sair às 3 da manhã no Rio de Janeiro. Você não tem noção de quanto isso é caro, minha vida. Meu telefone toca 24 horas por dia. 7 dias por semana. Tem 4 anos que nunca mais foi desligado, Meu telefone nunca tá pra vibrar. Se eu chego num lugar que não tem sinal, eu vou embora. Eu não fico. Então, é esse nível. Meu WhatsApp toca às 2 da manhã, eu acordo com toda certeza com o primeiro toque do WhatsApp. Sabe? Eu nunca tenho um sono tranquilo. Nunca. É tipo mãe de recém-nascido. Recém-nascido não, né? Porque estamos lá ainda. As minhas puérperas dizem, se a Dani consegue, eu também consigo. Não, e assim, é real. Às vezes eu mando uma mensagem pra Dani, tipo, 4 da manhã, ela, oi, amiga, eu tô aqui. Eu falei, gente, como assim? Ela tá amamentando? É tipo isso, tá amamentando? Ou então manda mensagem porque a gente tá acordada. Ou eu tô em parto, ou a gente tá ali, tô monitorando. É tipo isso. Então a gente não tá em vida Sabe social. aquela mensagem de não precisa me responder agora, gente? Com certeza eu vou responder porque eu acordo. É isso, a gente teve a nossa pediatra aqui, né, a Vanessa Prevedelo, e ela falou exatamente isso. A gente quase não janta com ela também, que também, não tem vida social. Eu estava com ela ontem, inclusive. Eu talvez esteja com ela daqui a pouco. Ô, Van, então, você podia ter feito parte dessa mesa de novo, que ela já veio aqui conversar com a gente. E ela falou que é exatamente isso, né? Não existe, assim, mandar meia-noite. Ah, não, eu tô mandando só pra não esquecer. Cara, gente, usa com moderação, não manda. Porque, assim, você não vai resolver naquele momento, a pessoa não deixa... meu telefone não perturba, porque eu posso, né? Por enquanto que meu filho não tá na creche. Agora... Mas assim, você mandou, a pessoa já acordou, já pegou, olhou o telefone. Então, assim... Outro dia minha mãe falou, eu vou mandar mensagem pro corretor do plano de saúde segunda de carnaval. Eu falei, não vai não, porque você não é sem noção. Não, gente, faz isso não. Eu falo. Eu tenho muito cuidado, porque, cara... Não tem, a gente para tudo. Aí você imagina, você tem uma doula, você manda mensagem pra doula, a doula te responde, querida, pode ser final de semana, feriado. Tu não precisou mandar pro teu médico. Ainda tem médico que não quer a doula, não quer a enfermeira. Não vai nem perturbar ele, vocês não estão olhando por esse lado. Não, mas a maioria desses não passam nem o WhatsApp. Gente, isso, então eles não são perturbados. Então eles não são. É verdade. Exatamente. Não são porque não tem. E só é que eu tive essa sorte. A gente tá acabando, né? Um último assunto que eu acho super importante falar. Plano de parto. Muitos médicos ainda não aceitam, eu já vi médicos não aceitarem plano de parto, ou então falar, não, tá aqui no teu plano de parto. Não, mas isso a gente vai ter que fazer, isso a gente vai ter que não sei o quê. Isso daí é muito essencial, principalmente se você não tiver uma equipe, né? Você ter aquilo ali documentado. E tem validade jurídica. Mas o CFM hoje diz que o médico não precisa assinar. Que ele não precisa se comprometer. Existe hoje no CFM, no Conselho Federal de Medicina, uma... Não sei se uma emenda, se nota técnica. Uma nota, não sei bem o que é, que o médico ele não precisa assinar, porque ele não pode aceitar que ninguém diga qual é a conduta dele. Então, se o médico não assina o plano de parto, a gente corre. Eles dão muitos avisos ao longo da gestação. Não quer doula? Corre. Não quer enfermeira? Corre. Não quer fala, plano vamos de parto? tentar o parto normal? Não induz, corre. Infelizmente... O plantão nem olha o seu plano de parto. No SUS eles olham. No SUS plantão particular... eles não olham? Nem olham. Se você apresentar pro hospital, não tem validade? Então, tem validade jurídica. Se você sofre, vamos dizer, você sofre uma violência obstétrica no plantão e você tem o seu plano de parto que você apresentou. Por isso que a gente sempre orienta, entrega, protocolo que você entregou. Tem todo um protocolo a ser feito, porque no ruim de tudo você fala assim, mas estava informado que eu não gostaria que fosse feito tal coisa. E tal coisa não é, a gente está falando de intervenção que pode ter sido necessária, a gente está falando de condutas, de ações, sim. Entendeu? De ações que não são necessárias, que podem ser violentas, vexatórias. Cristeler tá aí, né? Inclusive. Tá, mas olha, entenda que o médico, quando ele te violenta, ele escreve tudo muito bem. Exato. Ele diz que o seu bebê estava morrendo. Ele diz que aquela conduta foi extremamente necessária. Isso quando vai para juízo, dificilmente ele perde. Até porque... Por isso que não adianta se garantir. O plano de parto é extremamente importante, mas não adianta se garantir nele. O que a gente precisa fazer é buscar o melhor cenário, mesmo que a gente tenha que abrir mão de um médico particular. Porque tem médico que cobra metade do preço de uma equipe boa. Cara, você tá pagando uma cesárea premium. Que você podia fazer pelo plano. É isso. É isso.
Bom, É difícil. Gente, tem muito assunto. Mas Tem a gente muito. tá lutando, viu? É difícil, mas a gente tá brigando, tá brigando. É isso. A gente E tá às aí vezes na linha até de pra frente. preencher, né, o plano de parto, a mulher também fica... Algumas coisas ela não entende. Mas a aí Rafa a preencheu doula junto aprende. comigo. É. Na época eu fiz junto com a Rafa, porque ela falou, se você quiser eu faço com você. Porque realmente tem coisa ali que eu não sabia o que era. E aí vem mais uma vez também a questão da gente buscar conhecimento, se você não tiver um médico, né, que tá ali te assistindo. Então também vocês ajudam, a doula ajuda a fazer o plano de parto junto. Eu vou dar todas as informações para que ela decida isso eu quero, isso eu não quero. Mas não adianta você dizer que não quer tal coisa sem saber sem saber a importância dela. Por que você não quer? Não, isso aqui, em que momento eu vou querer, né? Algumas intervenções são exatamente dessa forma. Então, eu preciso saber, até mesmo quando for utilizar, tem jeito correto de ser feito. Sim. Então, é exatamente isso. Eu dou a informação, ela vai pegar essa informação e ela vai fazer a melhor escolha para ela. Sim, eu quero. Não, eu não quero. Mas eu não quero por conta disso. Porque ela se informou e decidiu que ela não quer porque ela decidiu que é o melhor caminho. Então, é isso que a gente faz. Mune com essas informações. Individualizado, isso, né, Amanda? Isso, cada Não adianta aquele que você imprime e vai marcando o xizinho. Porque no plano de parto diz, cara, eu não quero, por exemplo, ficar nua. Eu quero manter sempre um top. Eu quero silêncio. Na hora da loucura, que ela tirar o top, a gente tá lá pra dizer... Aqui, o seu top. Porque, racionalmente, isso é uma coisa que vai incomodar ela quando ela vê as fotos. Então, eu quero silêncio. Olha, vou levar uma foto aqui dentro da mochila e eu quero que essa foto seja colocada na sala de parto. O plano de parto não é só pra falar sobre eu quero episiotomia, eu não quero, eu quero Cristelera ou eu não quero. Não, é pra dizer como ela quer que a experiência dela aconteça. Até música, eu lembro que tinha também, se você quer música, se você quer silêncio. Tem eu já tive em tudo plano isso. de parto, eu quero comer no McDonald's. E é maravilhoso. Eu queria ter comido, mas eu não conseguia comer. Eu queria um japonês, eu falei que Bem ia comer normal. japonês, mas ele nasceu 4 da manhã, não tinha onde arrumar um ficou difícil. Japonês às 4 da Só na manhã noite ficou difícil. Só na seguinte. Ficou custoso. Gente, a gente tá chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês pudessem mudar alguma coisa no sistema de obstetrícia do brasileiro, o que vocês mudariam? Uma. Vai você primeiro, que eu tô com medo de me comprometer. A gente tá aqui A gente pra sempre isso. se compromete, né? Não adianta. Eu sou comprometida, amiga. Cara, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu diria que antes de você ir ao médico, você buscasse uma doula. Porque ela, sem nenhum problema ético, porque eu tenho um código de ética que me permite e me limita, né? A doula não tem, por não ser profissional de saúde, um código de ética que eu tenho. Então a doula vai dizer, ó, esse médico aqui não. Esse hospital aqui não. Digo mesmo. Então, cara, engravidou, primeiro você procura a doula, pra depois você procurar o médico. Porque aí a doula vai te dizer, olha, esse médico que você quer é legal, esse aqui, ó, foge, esse é o cenário ideal. Então, eu acho que quando você inicia a gestação, sabendo qual é o cenário, ao invés de confiar naquele profissional ali que vai lhe dizer o que for melhor pra ele, eu acho que a gente já teria uma mudança muito grande. Bom, eu diria... Não me comprometi, tá vendo? Pois é. Eu Falei. diria que se eu pudesse mudar esse cenário, principalmente ter mais legislação, mas leis que defendam, que valorizem isso, que vejam, contemplem a mulher como um todo. Assim como a gente já teve grandes avanços, né, que é com relação a essa questão das anestesias, de ter procedimentos, o direito ao acompanhante, que isso, inclusive, já foi discussão, mas eu acho que se a gente tivesse um cenário jurídico que valorizasse isso, né, talvez a cobrança que isso teria empenhasse nos profissionais entenderem que eles precisam trabalhar de forma diferenciada. Senão eles vão ser penalizados. Exato, né? que eles vão ser penalizados caso isso aconteça. Então, eu acho que o melhor cenário é esse, sem nenhuma agressividade de dizer, não, eu acho que deveriam ter leis específicas valorizando isso. Afinal, por trás disso, eu tenho questões de mortalidade materna, mortalidade neonatal. Para muitas pessoas pode parecer um número qualquer, mas para as famílias que passaram por essas experiências, eles não são só um número. É isso, porque a gente vê um óbito fetal e o médico continua a vida dele no Instagram normal, abre que a gente pergunta, vai à praia, vai à festa, e aquela família tá destruída. E lembrar que pela OMS a taxa é 15%, né? De De cesárea. 15% de cesárea. Então, 80% no plano de saúde não existe médico que tenha a taxa de 15%. Não Ou existe. não Ele tem existe.
Às vezes acontece. Com um parto, você tem 100% de parto normal. Não existe. Infelizmente, a taxa que a OMS recomenda só equipe particular. Oferece. E algumas. Porque taxa de parto de equipe particular, ela pode ser manipulada. Eu posso dizer pra você o que eu quiser. Exato. Como é que a gente vai confirmar? Junto com a taxa, vem ali os prontuários? Não. Não vem. Então, a dica que eu dou é não busquem profissionais por número de seguidor, nem porque eles estão atendendo blogueira. Gente, a blogueira tá ali fazendo o papel dela. Ela tá sendo atendida de graça pra falar bem daquele profissional. O número de seguidor não diz nada hoje em dia, nada. infelizmente. Infelizmente. Então, fama na internet não é o que vale. O que você precisa, né? Ai, gente, foi incrível, a gente amou. Acho que foi um papo muito necessário, né? Esclarecedor aí pras gestantes. A gente tem falado muito pra mamãe, né? A gente tá falando pras gestantes também. Que é a mamãe, claro, mas eu digo assim, que já são mães, né? Que já estão com o neném no colo. Então foi legal trazer também pras gravidinhas ou pra quem quer engravidar. Tô quase aqui pensando aqui no segundo. Aí, episódio. Bora, a gente já tem equipe. A Gente, acho que A gente já tem equipe. 2026, essa temporada do ano que vem, acho que... Brincadeira. Vou deixar por pra isso, Letícia. se inscrevam, sabe? Porque daí a gente começa, né? A ficar conhecida, daí, né? Aqui, Inclusive, parabéns pelos 7K. Poxa, eu acho que eu tô mudando de ideia. Um irmãozinho, né? Gente, a gente vem mãe vai de ter o filho segundo. único, A gente vai ter o segundo. profissionais maravilhosas. Como é que eu vou fazer isso? A gente entendeu? já tá com roupa de ir. Na Já verdade, tá. a gente já tá com a mala no E, carro. Nath, Já tá tá aqui. tudo bem se você não quiser que toque a mão em você. A gente a gente sempre não olha. toca. A gente Tá não olha. ótimo. Ela vai chegar, ela vai estar pendurada nas duas, assim, ó. É. Porque eu sou essa pessoa. A Nath fala bem assim, eu não quero fazer novas amizades. Eu falo, tá bom. Aí a gente vai, encontra alguma coisa, de repente ela... Ih, gente, chamei a pessoa que eu conheci hoje pro meu aniversário. Não tem como, ainda mais Funciona, gente, maternidade, funciona, não tem como. Então, mas ela vai ter o segundo. Isso aí. Enfim. Obrigada. Gente, não deixa de se inscrever nesse canal aqui, ó. Inscreva-se, é fácil. É só apertar o botãozinho, compartilha, manda. Que esse conteúdo vai ajudar muitas mamães aí. Muitas, né? Com muitas, certeza. muitas. Meninas, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. tá? Gente, que Obrigada agradece a pelo vocês. espaço. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ninguém nasceu. Mas a gente, vocês viram, né? Tá a gente aqui o tempo todo. Tá aqui o sem tempo dar, não é todo. falta de educação, não, porque a gente Aguenta aí, precisa, mamãe. gente. Mas deu certo. Deu certo. Deu Os certo. bebês colaboraram. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, gente. E até a próxima. Beijo, gente. Tchau.